Semana passada, um senhor de 62 anos veio aqui em consulta. Ele falou: doutor, eu tomo o remédio direitinho, minha pressão ela tá controlada, mas eu não sou mais o mesmo. Vou subir um lance de escada e já fico morto. Eu não tenho mais vontade na cama ali com a minha esposa. Minhas pernas, elas vivem inchadas da canela para baixo. Tô sem vontade de fazer nada. Ele achava que estava ficando velho, mas não estava. Ele estava sofrendo efeitos colaterais de medicamentos de pressão. E é justamente disso que ninguém fala numa consulta rápida aí de 10 minutos. Você recebe a receita do médico, toma aí, um por dia aí e pronto, acabou. O que aquele comprimido faz de bom para você, até todo mundo fala. Agora, o que ele pode te fazer de ruim, aí quase ninguém te conta. Então hoje eu vou fazer isso com você. Sou o Dr. Roberto Iano, médico, cardiologista aqui em Indaiatuba. Pessoal, eu faço atendimento aqui na Clínica Iano e atendo também todo o Brasil via telemedicina. Eu vou deixar o QR Code de agendamento aqui do lado e o telefone de contato na descrição. Mas hoje eu vou pegar os remédios de pressão mais prescritos do Brasil, um por um, e te mostrar o lado que fica escondido ali por trás da bula. Vamos falar aí dos principais efeitos colaterais. E deixa eu já te adiantar uma coisa, porque isso é importante. Meu objetivo aqui não é te dar medo do remédio, é o contrário. Quem entende o efeito colateral é quem consegue chegar no médico, conversar, ajustar a dose e continuar se tratando aí sem pagar um preço que não precisava pagar. Então fica comigo até o final, porque o último que eu vou te comentar é o que rouba a qualidade de vida do jeito mais silencioso e é um dos mais receitados de todos. Os diuréticos, hidroclorotiazida. Bom, vamos começar pelo mais antigo e um dos campeões de receita, o diurético. O nome mais comum é a hidroclorotiazida. Você conhece aí pela caixinha da clorana. Ela funciona de um jeito simples. Tira sal e água do corpo pela urina. Menos líquido circulando, menos pressão empurrando a parede da artéria. Barato, eficaz e por isso está na mão de milhões de brasileiros. Só que esse tirar a água tem um detalhe que ninguém comenta. Junto com a água, você perde potássio. E potássio baixo no sangue, que a gente chama de hipopotassemia, é um efeito colateral comum desse remédio. Sabe aquela cãibra ali que ataca a panturrilha ali no meio da noite? Ou aquela fraqueza na perna que apareceu ali do nada? Ou mesmo aquela sensação de coração falhando, dando uma batida ali fora do compasso? Muita gente joga ali na conta do cansaço, do estresse, da idade. Mas o potássio baixo faz exatamente isso. E em casos mais sérios, pode até desencadear uma arritmia no coração. E o pior, é uma coisa que um simples exame de sangue mostra e quase nunca é pedido de rotina. E tem mais. A hidroclorotiazida, pessoal, pode aumentar o ácido úrico. Então, se você tem tendência a gota, aquela crise insuportável ali no dedão do pé, o diurético vai piorar as crises. E ele ainda mexe ali com o açúcar do sangue. Em dose mais alta, atrapalha a insulina e pode empurrar ali para um diabetes, aquela pessoa que já estava ali com pré-diabetes. Por isso que geralmente ele não é prescrito acima de 25 mg por dia, porque aí você vai ter muito efeito colateral sem controlar bem a pressão. A maioria das pessoas, então, tomam a dose de 25 mg por dia. Tem mais um efeito aí que ninguém, o homem ali geralmente não comenta, que é a questão da disfunção erétil. O diurético é uma das causas mais silenciosas disso e a pessoa passa meses achando ali que é psicológico, que é da cabeça, quando bastava, na verdade, reavaliar o remédio e trocar ele por outra classe de remédio. O Zieca, enalapril, captopril. Vamos lá, então, para o segundo grupo, os inibidores da ECA, ou IECA. Aqui os nomes são o enalapril, que você conhece ali como Renitec, ou captopril, que é o famoso Capotem. E olha, são remédios excelentes. Protege o coração, protege os rins, são a primeira escolha em muita gente ali com diabetes. Mas ele tem um efeito colateral ali característico, que é a tosse seca. E não é uma tossezinha qualquer, é uma tosse que irrita ali, mesmo sem catarro. É aquela que dá uma cócega aqui insuportável na garganta e que piora a hora que você deita para dormir. Lógico, não passa com xarope nenhum. Ele pega em torno de 5 a 10% das pessoas. E olha que coisa, ele pode aparecer semanas, às vezes meses depois que você começou. Aí a pessoa está tomando há 3 meses, começa a tossir, ninguém conecta a tosse ali com o comprimido, vai num pneumo, faz um raio-x, toma antibiótico à toa, toma antialérgico à toa e, na verdade, era só trocar esse medicamento por um medicamento de outra classe. E por que isso acontece? Esse remédio acumula uma substância chamada bradicinina, lá nas vias respiratórias. Então ele irrita os receptores da tosse. É um efeito aí da classe inteira e não tem a ver com a dose. Mas aqui vai uma boa notícia. Se a tosse te incomoda, existe um primo bem próximo desse remédio
que faz o mesmo trabalho sem dar tosse. Calma que eu já vou falar dele. Agora, um efeito raro, porém que é grave aí desse grupo. O único da lista hoje que é emergência ali de verdade. É a questão do angioedema. É um inchaço súbito do lábio, da língua, às vezes do rosto e às vezes aqui da garganta. Tá parecendo ali uma boca de sapo mesmo a pessoa. Se isso acontecer, não é para esperar passar. Não é para tomar antialérgico em casa. É para correr para o atendimento de emergência ali na hora. Porque isso pode fechar aqui a via respiratória. É raro acontecer, mas você tem que saber que existe para saber reconhecer. Os BRA, a losartana. E aqui que está o primo então que eu prometi. Os BRA, ou bloqueadores do receptor de angiotensina. O nome que domina aqui é a losartana. O nome comercial ali de Cosar, Ara2, tem vários. Esse é o remédio de pressão mais vendido no país inteiro. A losartana faz um trabalho parecido com o do enalapril. Ele também protege o rim e o coração, só que sem dar aquela tosse chata, porque ela não mexe na bradicinina. Por isso, quando alguém não aguenta o IECA, a gente costuma trocar pelo BRA. Ele é de longe um dos remédios, então, mais bem tolerados ali que existem. Mas é exatamente por ser tão tranquila que pode morar um perigo aqui, ó. A pessoa relaxa e esquece que ela também tem uns pontos de atenção. O primeiro é a questão do potássio. Só que ao contrário do diurético, a losartana tende a segurar o potássio no corpo. A maioria das pessoas isso não dá em nada. Mas se você junta ali losartana com suplemento de potássio ali que você já toma, ou se você já tem alguma limitação no rim, esse potássio então ele pode subir demais. E esse potássio alto também bagunça o ritmo do coração, ele dá arritmia. Então é o tipo de detalhe que às vezes passa batido porque parece inofensivo. O segundo ponto é a queda de pressão, é a hipotensão, principalmente nas primeiras doses ali, geralmente no idoso, ou quem já toma outro remédio de pressão junto. Então pode vir aquela tontura quando você levanta da cama, aquele escurecimento ali da vista quando você se ergue rápido da cadeira. Isso é a hipotensão postural e é uma das maiores causas de queda e de fratura em quem tem mais idade. E por fim, com relação aos rins, quem já tem a função renal comprometida tem que acompanhar ali com exames mais de perto, porque a losartana muda o jeito ali que o rim filtra as toxinas. Bem indicada, ela é uma bênção. Sem acompanhamento, ele vira um risco para os seus rins. Então fica de olho nisso. Os bloqueadores de canal de cálcio, o amlodipino. Quarto grupo, pessoal. Esse é o campeão de reclamação aqui no consultório. São medicamentos excelentes, que são os bloqueadores dos canais de cálcio. O mais famoso é o amlodipino, que é o Norvasc, o Presat. Ele age relaxando a parede da artéria, abrindo o vaso ali para a pressão ela cair. Ele funciona muito bem e é um dos remédios que mais baixa a pressão. O efeito colateral clássico é um inchaço nas pernas e aqui no tornozelo, que é o edema. Ele pega bastante gente. 10% das pessoas incham o pé ali e a canela com amlodipino, e quanto maior a dose que a gente passa, maior a chance de dar edema. Aí o paciente chega aqui apavorado, né? Achando que o coração está fraco ou que o rim está falhando. A gente, lógico, acaba investigando, mas na maioria das vezes é o próprio amlodipino relaxando os vasinhos das pernas e deixando o líquido escapar ali para aquele tecido extravascular. Fora o inchaço, esse remédio costuma também dar dor de cabeça, principalmente ali no comecinho, ou aquela sensação de rosto quente, vermelho, né, que é o rubor facial. Esses sintomas costumam sumir aí depois de 2, 3 semanas aí do uso do remédio, quando o corpo ali já se acostuma. E muitas vezes então a gente mistura o amlodipino com a losartana. Quando a gente faz isso, a gente reduz bastante aí a questão dos efeitos colaterais. Então o inchaço ele tende a diminuir. Então muitas vezes combinando, ajustando uma medicação com outra, você consegue ter os benefícios de baixar a pressão sem ter os efeitos colaterais da medicação. Os beta-bloqueadores, o atenolol. Agora eu cheguei naquele medicamento que eu te prometi ali no comecinho. O grupo que rouba a qualidade de vida, mas de um jeito silencioso ali, que são os beta-bloqueadores. O nome mais prescrito é o atenolol. Ele funciona desacelerando o coração, ele reduz a frequência cardíaca. Então é ótimo às vezes para quem teve infarto, para quem tem arritmia, para quem já tem o coração acelerado. Mas para pressão, ele não é tão potente e pode também dar alguns efeitos colaterais. O primeiro efeito é a fadiga. Uma fadiga que a pessoa ali nem sabe explicar direito. Ele fala que perdeu o pique, dorme e acorda cansada, não tem mais disposição ali para aquela caminhada que fazia antes. Como o coração está batendo mais devagar, e é isso que a gente quer mesmo no remédio, o corpo responde mais devagar ao esforço. E a pessoa jura então que é a idade, que é o trabalho, que é a correria e nem desconfia do comprimido. O segundo efeito colateral é a frequência cardíaca que fica muito baixa, que é a bradicardia. Coração abaixo de 50 batimentos por minuto
dando ali zonzeira, tontura, às vezes até sensação de que vai desmaiar. E o terceiro efeito, esse é mais para quem tem asma, o beta-bloqueador pode fechar o brônquio, dar falta de ar, chiado no peito ou piorar uma crise respiratória. Isso em pacientes, então, que têm bronquite asmática. Por isso que ele exige, então, um cuidado enorme em pacientes asmáticos. E, de novo, aquele efeito que ninguém fala ali em voz alta, né? Que é a questão da disfunção erétil. O atenolol é um dos remédios de pressão com maior fama nesse ponto. Pode reduzir a libido, reduz o desempenho, e o homem às vezes passa meses, às vezes anos, achando que o casamento esfriou, que ele envelheceu, que é da cabeça, quando muitas vezes é o remédio e é reversível, bastava trocar a medicação. Algumas pessoas também referem ter pesadelos e outras referem uma certa piora no humor. Às vezes até confunde ali com algum quadro depressivo. Então são sintomas aí para você ficar de olho se você toma atenolol, para você poder discutir com o teu médico. Como saber se é para trocar o remédio? Agora, todo efeito colateral é motivo para você trocar o remédio? Não, pessoal. Existe aquele efeito que passa e aquele efeito que não passa. O que passa é o do começo, a dor de cabeça leve, o rubor, aquela tonturinha da primeira semana, é o corpo se adaptando. E na maioria das vezes, em até 2 semanas, ela desaparece. Trocar ou parar o remédio ali no 3º dia é o erro mais comum de quem está começando a tomar antihipertensivo. Já, pessoal, aquele efeito que não passa, a conversa é outra. A tosse que não vai embora, o inchaço que só piora, a libido que sumiu, o cansaço que virou rotina. Esses são sinais de que a molécula não combinou ali direito com o seu corpo e provavelmente o teu médico vai trocar a tua medicação. Mas atenção, essa troca nunca é por conta própria. Quem troca, ajusta a dose ou combina o remédio é o teu cardiologista junto com você. Ele sabe, ele tem todos os seus exames em mãos e conhece todos os seus problemas. Trocar aí por indicação do vizinho, de farmácia, ou até por conta desse vídeo aqui que você está assistindo, pode te criar um problema tremendo aí. O seu papel agora que você sabe é falar com o teu médico. E lógico, os sinais, né, aqueles sinais graves, inchaço súbito no lábio da língua, falta de ar do nada, desmaio, coração muito lento ali com tontura, aí é lógico, você já liga ali para o teu cardiologista. E para finalizar, a tarefa agora para você é simples. Pega a caixa do teu remédio, vê em qual grupo ali ele se encaixa. Anota os sintomas que você achava que era de outra coisa e leva para a próxima consulta. Uma pergunta certa com um médico competente muda o teu tratamento inteiro. Escreve aqui embaixo qual remédio você toma e se você teve algum sintoma aí tomando ele. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Pessoal, se inscreve no canal. Se quiser ver os vídeos antes aí de todo mundo, considera ser membro do canal. Só clicar aqui embaixo no Seja Membro que você vai ver os vídeos aí com antecipação. Então eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.